Vamos pro Rio. Rodrigo Veiga, boas notícias hoje. O menino do Rio. Muito obrigado pelo menino. Obrigado por ainda poder carregar esse carinho, essa chancela de menino do Rio. Mas o tempo passa, né? O tempo voa, né? Meus amigos, ouvintes da Jovem Pan, estou aqui no bairro de Botafogo. Daqui a pouco a Petrobras vai apresentar um plano aí para parceria na área de refino. Os detalhes já foram divulgados previamente. Petrobras quer fazer parcerias com empresas estrangeiras, principalmente refinarias do sul do país e do nordeste do Brasil, vendendo aí 60% dessas participações e ficando com o restante. O refino é um negócio, para quem não sabe, no mundo do petróleo, que exige muito investimento, mas dá pouco retorno. E as últimas refinarias que fizeram aqui no Brasil, elas foram cercadas de maracutaia, de falcatrua, de irregularidades. Vídeo que aconteceu aí na refinaria do Nordeste em Pernambuco, com Comperj, que está perto de uma solução com os chineses aqui no Rio de Janeiro, e outras duas no Ceará, outras duas prêmios lá no Nordeste, que nem saíram do papel. Quem vai fazer a apresentação está sendo batizado, sabe de quê, o professor Vila? De super-homem. Ah, é? O Pedro Parente, porque ele foi convidado, você sabe, né? Para presidir o conselho da BRF, que passa por momentos também relativamente difíceis, resultados negativos e questões operacionais. Ele, para fazê-lo, vai ter que se desligar do conselho da B3, mas disse que permanece no comando da Petrobras o mandato. E não pode. Isso é um escândalo. É caso de... Se o Brasil fosse um país sério, imagine, ele presidir a Petrobras e ficar presidindo o conselho de administração da BRF, quando a BRF tem participação do fundo Petros, da Petrobras, dos funcionários da Petrobras. Mas pode, legalmente pode. Não, ele participa da B3, mas pode. A legislação permite. Ontem houve essa dúvida. Imoral. Quando saiu... o imoral, nós temos várias coisas no país. É uma outra história. Eu vou pedir a demissão dele, todo dia. A demissão do Pedro Parente. Mas a presidência do conselho é B3, diferente. Ele sai da B3 porque ele pode ficar em um conselho. Exatamente. Fora então seria... Agora, o conselho, ele se reúne uma vez por mês, 2 vezes, dependendo da ocasião, da situação. Eles definem os rumos administrativos da outra empresa e aí tem a presidência. Então, ele não seria presidente das duas empresas, seria presidente do conselho, que determina a condução da administração da empresa. A empresa está num momento de muita dificuldade. O nome de Pedro Parente é tido aí quase como um consenso, exatamente pelos resultados que ele conseguiu alcançar na Petrobras em 2 anos de gestão. Então, é dos executivos mais respeitados do país. Ele tende a assumir a posição ética dele, que é isso que se cobra no mercado, de não ter divergências de decisões. Então, decisões que sejam divergentes, que tenham os interesses, inclusive o fundo da Petrobras, que muitas vezes questiona determinadas decisões da direção da empresa, apoiou o nome dele para o conselho exatamente por essa credibilidade que ele desfruta. E foram os fundos que pediram o afastamento de Abílio Diniz. Então, do ponto de vista legal, ele pode sim assumir o conselho da BRF. Isso é um escândalo. Vai a mais de bilhão, né? No prejuízo no ano passado. E foi exatamente isso que foi questionado por acionistas. Isso eu vou todo dia falar, isso é uma vergonha para o Brasil. Ter um cidadão, é uma vergonha, que preside a Petrobras, que devia cuidar, e já ganha uma fortuna, o salário dele, ouvinte, tá lá nas alturas, algo que você nunca vai ganhar na vida, ele ganha. Então, ele precisa estar no conselho da BRF. Eu, pra mim, quero que se lixe a BRF. É uma empresa privada, cabe a ela encontrar saída. Agora, pegar alguém que está numa empresa estatal e ao mesmo tempo está presidindo o Conselho de Administração da BRF, que é a fusão Sadia-Perdigão, é um verdadeiro absurdo, é um crime. Isso não existe em país sério do mundo. Nos Estados Unidos também acontece isso, professor. Quantas acontece também. Eles têm, inclusive, estatal. Cruzamento de gestão da empresa, mas essa questão do interesse também entra. E no caso do fundo de pensão da Petrobras, se a BRF apresentar resultados melhores, esses resultados melhores vão exatamente para o fundo de pensão. Eu resumo, por exemplo, Agora você precisa cuidar muito da questão ética. É possível ser eficaz, igualmente eficaz, trabalhando na Petrobras e nessa Mas empresa. a reunião é uma vez por mês só. Mas então é necessário, não é tão importante. É importante porque lá eles tomam as direções, as medidas de acordo Isso exige tempo. Isso é imoral. Mas ele já participava desde o início da B3. Não dá para resolver nada. Mas o conselho é assim. É assim que funciona. Mas aí ele vai fazer o que fez. Ele se arrisca a fazer. Não, eu acho que tem que ser questionado. Ele se arrisca a fazer o que fez a Dilma como presidente do conselho da Petrobras, com aquela
sucata nos Estados Unidos. Mas a BRF não vai admitir esse tipo de coisa. Mas eu acho que, do ponto de vista ético, tem de ser questionado, tem que ser fiscalizado, tem que ser observado. Agora é permitido legalmente, é isso. Muito Pela bem. ordem. A José companheira Denise Campos do Toledo fica no campo da licitude, que é lícito. O professor fica no campo da moral, que diz que é imoral. Mas eu cuido da moral também. Eu que sou antigo, Sim. vou dar a palavra latina para você. Claro. Non homine quod licet honestum est. Traduz pro Rodrigo Viga, que só nós sabemos. O Viga está observando, olha o Viga. Nem tudo que é lícito é honesto. Exatamente. Viu, Viga? Tem Aprendeu. 2000 anos isso. Oh, e depois do... Tô dando microfonada na cabeça aqui para ver se eu entendo aí o latim do professor José. Jesus, Maria José. Deixa eu só pontuar um detalhe, gente. Do ponto de vista ético-moral, realmente, eu acho que o professor Vila tem razão, precisa ser questionado. Agora, do ponto de vista da legalidade, a própria Petrobras o autoriza seu estatuto que ele tenha uma posição em um outro conselho, tanto que ele vinha fazendo função de conselheiro na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Agora, um ponto que a gente não falou é a carência de bons nomes, né? Porque você procura no mercado e você vai chegar ao Pedro Parente quase que em todas as vezes, porque ele vem fazendo um trabalho relativamente positivo na Petrobras. E por que eu digo isso? Porque volta e meia o nome dele é cotado para presidente da República, para governador do estado e muito mais. Com relação aos fatos do Rio de Janeiro, mais uma operação contra milícias na Baixada e também na região metropolitana, 22 mandados de prisão sendo cumpridos e 29 de busca e apreensão. Lembrando que há 2 semanas 160 foram presos. E aí, professor Viana, um detalhe, fizeram um levantamento que daqueles 161 presos, 139 não tem nenhuma passagem pela polícia, não tem ficha criminal. E só para lembrar, amigos ouvintes da Jovem Pan, tiroteio mais uma vez na Vila Kennedy, onde militares estão fazendo uma intervenção desde o mês passado e ficam até o final desse mês. No final do dia, o Cristo Redentor, um dos símbolos do Rio de Janeiro, aqui atrás tem um Pão de Açúcar, mas em um outro ponto do Rio de Janeiro, vai estar se vestindo de verde oliva, numa referência à farda do Exército, a Batalha dos Guararapes, 1648, brancos, indígenas e negros se juntaram para combater a invasão holandesa, professor Viana. Bom, e esse foi o Petrobras em discussão com o Rodrigo Viga. Um abraço, Viga. Muito obrigado.